para que Deus abençoe a sua vida, te ajude a recomeçar, para que Deus perdoe os seus pecados, é preciso que haja verdade, sinceridade, desde o seu íntimo até manifestado do lado de fora. Ou seja, que você seja sem fermento. Ainda que a sua aparência, que a verdade sobre você não seja bonita, as pessoas não se agradem, como o pão sem fermento não é bonito, mas Deus prefere a verdade feia a seu respeito do que a mentira bonita. Quando o rei Davi foi confrontado pelo seu pecado, e esta semana nós meditamos na sua oração de arrependimento no Salmo 51, em uma parte do Salmo ele falou da oração, ele disse assim: porque eis que amas o quê? A verdade no íntimo. Deus ama a verdade no íntimo, ou seja, dentro da pessoa está a verdade. Aí dentro de você está quem você é. Aí dentro de você não tem como esconder. Você sabe quem você é, você sabe o que você fez, o que você tem feito, quem você foi, quem você é, quem você tem sido. Aí dentro de você está a verdade. Mas, se você tenta do lado de fora transparecer outra coisa que você não é aí dentro, com mentira, com engano, com fingimento, com aparência de que é, mas não é, isso Deus odeia. Se há uma pessoa que Deus não pode ajudar, é o hipócrita. É a pessoa fingida, porque a pessoa fingida, ela tem a arrogância de achar que pode enganar a Deus. O fingido pode enganar outro ser humano. Se a pessoa for muito boa atriz, ela pode enganar muita gente. Mas ninguém engana a Deus. Por isso Deus resiste ao hipócrita. Deus não pode ajudar a pessoa enquanto ela não revela a verdade sobre o seu íntimo, sobre a sua vida. Ou seja, não confessa o seu pecado, não somente a Deus, mas também a quem de direito. Porque consertar sua vida, começar uma vida nova, envolve você se consertar com quem você prejudicou ou está prejudicando com a sua mentira. Se você vem enganando alguém, alguém tem uma ideia a seu respeito, considera você pela imagem da sua aparência, mas aquela imagem é falsa, não é verdadeira, essa pessoa está prejudicada pelo seu pecado. Ela merece saber a verdade, ela merece reparação, ela merece um pedido de perdão, ela merece saber a verdade. Há pecados que só envolvem a gente e Deus. Só envolve a gente e Deus. Não prejudica ninguém, só a gente. Então esses pecados a gente confessa para Deus e acabou. Abandona e encerrou. Mas há pecados que causaram danos a terceiros. E esses pecados precisam ser reparados. Há coisa que não tem como você reparar, bispo. Eu roubei uma pessoa, eu era um assaltante, eu roubei uma pessoa ali no viaduto do Chá 5 anos atrás. Não tem como você reparar isso mais. Você nem sabe quem era. Não tem como reparar. Mas se você sabe, você convive com a pessoa tem vivido todos esses anos enganada por você, pela sua mentira, pelas suas aparências falsas.
e você acha que você pode simplesmente confessar para Deus e está tudo bem, nada disso, nada disso. Se você quer uma vida nova, você tem que pagar o preço do arrependimento. Qual é o preço do arrependimento? Foi o preço que Davi pagou. Eu pequei contra ti, errei. Ele confessou o seu erro, pagou o preço. Ele não fugiu, não tentou maquiar a sua situação, esconder a sua situação. Então, o arrependimento envolve essa verdade, você trazer a verdade do lado de dentro para fora. É isso que eu sou. Você deixa de se preocupar com o que os outros vão pensar a seu respeito e você está mais preocupado com o que Deus pensa a seu respeito. Este é o verdadeiro arrependimento. Enquanto você se preocupa com o que os outros pensam e não está preocupado com o que Deus pensa, você ainda não se arrependeu. Porque quem é que pode definir a sua salvação? Quem é que pode definir o destino da sua alma? É a opinião de terceiros ou Deus? Então você tem que estar reto, livre diante de Deus. Não importa se os outros vão conhecer o lado feio do seu passado. Não importa. O que importa é que você vai ficar livre diante de Deus e diante do diabo. Porque enquanto a pessoa não confessa, enquanto ela se esconde atrás do seu fermento, o diabo tem algo contra ela. Ele pode ficar acusando a pessoa. Mas quando a pessoa confessa, é verdadeira e abandona o seu pecado, ela vai sofrer, sim, pode sofrer vergonha, ela pode sofrer perdas, mas ela fica livre, porque ela se livrou daquilo, confessou, foi verdadeira, foi sincera. E não há perdão sem arrependimento, e não há arrependimento sem sinceridade, sem verdade. É o preço. É o preço. Muitos não veem a necessidade de se arrepender, de confessar seus erros, porque acham que foram justificados no que fizeram. Acham que tiveram boas razões para fazer o que fizeram. Eu estava sob pressão, fulano me provocou, a situação era difícil, eu tive que fazer, eu tive que aquilo. Ela se justifica por trás das suas razões, para dizer, não, eu errei, mas foi por uma boa razão. O arrependimento sincero não vem com vírgula depois do eu errei. O arrependimento sincero vem com ponto final. Eu errei. Só isso. Não vem um mais, não vem um porquê. Não vem um contudo. Vem um ponto final. Você traz a responsabilidade para si. E não fica apontando o dedo para outras pessoas, tentando minimizar a sua culpa ou compartilhar a culpa com outros. Os outros, se alguém teve culpa, que responda por si, mas você tem que responder por si mesmo. Quando a pessoa tenta se justificar, quando ela se acha justa aos próprios olhos, Deus não responde à oração dela. Deus não ouve a oração dela. E é muito importante que você saiba disso, porque nós vamos, esta semana, ter 3 dias de oração e jejum. Mas se você não for sincero, verdadeiro diante de Deus, você pode orar o quanto você quiser, jejuar o quanto você quiser, dar oferta o quanto você quiser, que os céus vão estar fechados para você. E Jesus falou sobre isso. Eu vou mostrar aqui agora. Ele contou uma parábola a este respeito. Em Lucas 18, ele falou assim: e disse também,
esta parábola a uns que, o quê? Confiavam em si mesmos, crendo que eram o quê? Justos, e desprezavam os outros. Quer dizer, Jesus falou essa parábola aqui sobre aquelas pessoas que confiam nelas mesmas, achando que elas são justas. Ou seja, aqueles que se acham justos aos próprios olhos. Preste muita atenção. Não importa se você é justo segundo a sua justiça. O que importa, o que conta entre nós e Deus é a justiça de Deus. Se na sua justiça, se na sua consciência, nos seus princípios, na sua ética, nos seus valores, você fez o que fez e acha que estava certo, justificado, isso não tem nada a ver com a lei de Deus, a justiça de Deus. A justiça de Deus é outra, é muito mais alta nos seus padrões do que a nossa justiça. Então talvez você diga assim, eu não me arrependo de nada, eu fiz e eu entendo porquê, e eu estava justificado e faria de novo, eu fiz, mas eu sinto muito, mas eu tive que fazer. Se você acha justo o que você fez pela sua justiça, saiba que você não vai ser julgado pela sua justiça, você vai ser julgado pela justiça de Deus. Então Jesus falou essa parábola para estas pessoas. 2 homens subiram ao templo para orar. Um, o quê? Fariseu. O que era o fariseu? Era o religioso, era aquele, se fosse aqui hoje, seria um obreiro, um levita, um pastor, um bispo. Uma pessoa top da religião. Um fariseu e o outro publicano. O que era o publicano? O publicano era o pecador. O publicano era o judeu que cobrava impostos do próprio povo judeu, que era considerado traidor do povo judeu. Cobrava impostos do judeu para dar para Roma. Então era considerado o lixo dos lixos. Zaqueu era publicano. Zaqueu era coletor de impostos, chefe deles, considerado ladrão. Porque quando eles coletavam impostos, a maioria deles cobrava um pouquinho a mais e botava no bolso e dava o resto para Roma. Então eram considerados as piores pessoas da sociedade. Então Jesus falou, ele colocou 2 extremos de pessoas. Um, o religioso, a pessoa religiosa, da igreja, o outro publicano, pecador, bandido. Os 2 entraram no templo para orar. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Humilde, né? Bem humilde a oração dele. Jejuo 2 vezes na semana. E dou o quê? Dou os dízimos de tudo quanto possuo. Olha só. Ó Senhor, eu jejuei, sempre jejuo 2 vezes na semana, dou dízimo, sou fiel dizimista, Senhor. Quer dizer, se gabando da sua religiosidade. O publicano, porém, estando em pé, de longe, não se viu digno de vir à frente, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este, o publicano, desceu justificado para a sua casa, e não o fariseu. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado.
Então aqui nós entendemos que aquele fariseu, aquele homem que achava-se bom, justo, que não era igual aos outros, era melhor que os outros, porque ele não roubava, não adulterava, né? Não fazia o que os outros homens maus faziam. Ele estava fazendo um favor para Deus de estar ali orando. Olha como eu sou bom. E aquele homem ali, a sua oração não passou do teto da igreja. Foi uma oração de um hipócrita, de um orgulhoso, de uma pessoa que não enxergava a sua real condição, que o seu maior pecado, o pecado maior do que o adultério, do que o roubo, do que tudo que ele acusava os outros de fazer, era o pecado do orgulho, da arrogância, da hipocrisia. Esse era o maior pecado. Então, talvez você esteja aqui dizendo assim: poxa, tem jeito para mim, eu sou um ladrão, eu roubei, eu fiz esquemas, eu enganei, eu me prostituí, eu fiz mal às pessoas. Eu me arrependo profundamente. Será que tem perdão para mim? Se você estiver arrependido, sim, tem perdão para você. Os pecados da carne, os pecados que as pessoas cometem enquanto elas estão longe de Deus e se arrependem, esses pecados são os mais fáceis de serem perdoados e abandonados. Mas você tem que se arrepender, você tem que abandonar. Você tem que pagar o preço. Não é chegar aqui e falar: me perdoa, Jesus, e sair ali fora e começar tudo de novo. Isso é hipocrisia. Agora, existem pecados que são mais profundos, muito pior do que o fumar, o adulterar, o prostituir, a pornografia, que são pecados que vão te levar para a destruição, vão te levar para o inferno. São pecados também. Mas piores do que estes pecados, que são pecados da carne. Você que bebe, você gosta de beber, isso é um pecado da carne, porque a tua carne gosta da bebida. Você gosta de fumar, de usar droga, isso é um pecado da carne. Você gosta da pornografia, é um pecado da carne. Existem esses pecados que o corpo gosta. É um tipo de pecado. Mas existem os pecados que a alma gosta. A alma gosta daquele pecado. Por exemplo, a mágoa. A mágoa que você abriga, que você alimenta contra uma pessoa, você sabe que você tem que perdoar, você sabe que faz mal a mágoa a você, mas você não quer liberar o perdão, porque no fundo você quer o mal para aquela pessoa, você quer que ela pague pelo que ela fez. Então, você está pior do que ela, é um pecado da sua alma. O pecado da alma é o pecado que envolve o sentimento, envolve o caráter, envolve a sua índole. Esse é o pecado que é mais perigoso do que o pecado da carne, porque às vezes é o pecado que ninguém vê. Quando a pessoa fuma, todo mundo vê que ela fuma. Quando ela bebe, todo mundo vê que ela bebe. Mas a mágoa, às vezes a pessoa, ninguém sabe que ela tem mágoa. Ninguém sabe. Está ali dentro, ela está brigando. Os maus olhos, outro tipo de pecado da alma. Quando você olha para alguém, você tem inveja, você olha para a pessoa e você faz aquele olhar assim, você fecha o olho assim um pouquinho e de longe você fica assim: olha só, olha quem ela pensa que ela é, olha como ela anda, olha a roupa que ela veste. Olha só o jeito que ela fala. Você de longe fica filmando a pessoa e você fica só tendo maus olhos. Ah, com certeza isso, com certeza aquilo, com certeza aquilo outro. E às vezes ainda fala, fofoca, né? Faz fofoca, fala mal, etc. Quer dizer, isso aí é um pecado muito pior. Muito pior. É um pecado que já passou para um nível mais profundo.
não só da carne, mas desceu para a alma. Agora, o pecado pior que a alma é quando desce para o nível mais baixo. É o pecado do espírito. O pecado do espírito. Qual é o pecado do espírito? O pecado do espírito é o pecado desse fariseu aqui, que era conhecedor das Escrituras, conhecedor porque ele era fariseu religioso, ele era doutor da lei, ele sabia as Escrituras melhor que ninguém, ele ensinava as Escrituras. Então, sabedor, conhecedor das Escrituras, conhecedor do seu erro, ele mesmo assim vivia no pecado, conscientemente. Conscientemente. Aliás, se valia da sua posição religiosa para esconder a sua realidade. Então, você vê gente na Bíblia que não teve perdão para elas, não teve salvação para elas. Foi o caso de Judas, não foi? Sim ou não? Judas era um dos 12 discípulos. E o tempo todo que ele estava com Jesus, o que ele fazia? O que ele fazia o tempo todo? Jesus colocou ele como tesoureiro do grupo. Judas segurava a oferta. As ofertas que as pessoas davam, Judas era o tesoureiro. E o que ele fazia? Ele roubava. E Jesus sabia. Jesus sabia. E deixou por um tempo. Para que servisse de testemunha que ele iria se acabar, ele iria se perder, não porque faltou chance, não porque Jesus não deu oportunidade, não porque alguém fosse culpado da sua perdição, porque ele quis se perder. Ele errou. Então você vê gente que não teve salvação para essas pessoas. Não foi só o caso de Judas, nós falamos domingo passado de Saul. Nós temos o caso de Caim, que Deus deu a chance para ele, falou: Caim, tenta mais uma vez. Olha, não deu certo dessa vez, você errou, mas se você fizer melhor da próxima, vai dar tudo certo. Tenta de novo, eu te dou mais uma chance. Caim não quis. Então a pessoa que ouve a palavra, conhece a palavra, mas ela endurece o seu coração, empina o seu nariz, se volta contra Deus, se volta contra a palavra, se volta contra a verdade, e se justifica nos seus erros. Isso é o pecado do espírito, que é o pecado do orgulho, é o pecado de Lúcifer, o pecado de Satanás, o pecado de orgulho, o pecado de arrogância, o pecado de achar que pode enganar a Deus. Então, antes da Santa Ceia, por favor, ou você vai comer um pedacinho de pão, de biscoito e beber um pouquinho de suco de uva e trazer para si maldição, ou você vai começar uma nova vida aqui hoje. Você que vai decidir. Se você vai se arrepender, muitos de vocês já se prepararam para o dia de hoje, estão aqui prontos, limpos, já estão prontos para essa Santa Ceia. Hoje vai ser o melhor dia da sua vida. Muitos vão receber o Espírito Santo aqui hoje. Na hora da Santa Ceia, ele vai descer, vai vir sobre você, porque você se entregou, você se lavou, confessou, já está limpo diante de Deus, perdoado. O Espírito Santo vai vir sobre você. E você que não se preparou, mas hoje, ouvindo essa palavra, você diz: bispo, o Espírito Santo está falando comigo. Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei o que eu tenho que confessar. Eu sei o que eu tenho que abandonar. Eu sei com quem eu tenho que falar. E eu decido que eu vou fazer isso ao sair daqui hoje. Eu vou fazer isso. Então você vai tomar a Santa Ceia e você vai começar sua nova vida. Porque arrependimento, pessoal, não é oração que você faz chorando aqui diante do altar, não. Arrependimento
é decisão que você toma e atitude que você tem depois dessa decisão. Isso é arrependimento. Amém? O publicano Zaqueu não orou, não chorou diante de Jesus, mas ele falou assim: Senhor, porque eu tenho roubado tanta gente, eu decido aqui agora dar metade dos meus bens aos pobres, e todo mundo que eu roubei eu vou restituir 4 vezes mais. Quer dizer, ele decidiu ali na hora. Não foi oração, não foi choro, foi arrependimento com decisão. E foi na hora a salvação dele. Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa. Quer dizer, veio na hora o perdão, veio na hora a salvação para ele, na hora. E é assim que acontece quando a pessoa se arrepende. É na hora, a alegria da salvação toma conta dela e ela começa uma nova história. Se você quiser, está disponível para você esta oportunidade.